Um pouquinho para cá, tá? Muito boa noite, meus caros amigos e amigas. Vamos começar a nossa live respondendo as perguntas que nós já temos aqui e que vamos então responder. Vamos trabalhar com os nossos amigos do Facebook e também do Instagram. Ok? Temos perguntas que vêm dessas duas mídias. Mas antes de tudo, vamos começar rezando. Convido você para rezar comigo, para que Deus prepare a nossa alma, para que nós possamos tirar dessas dúvidas, responder essas perguntas, mas sempre de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito nesta noite, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedimos, Senhor, a vossa luz, a vossa bênção, a vossa graça neste momento, para podermos responder essas perguntas segundo a vossa santa vontade. Que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus amigos e amigas que já estão aí sintonizando conosco nesta conversa. Já tem aqui várias perguntas que chegaram já pelo Facebook, tem algumas também que estão até do YouTube, né? Então nós vamos aqui começar. Eu quero só lembrar o seguinte: quando alguma pergunta vem que tem uma resposta assim clara, objetiva, na doutrina católica, no catecismo, na Bíblia, não é? Nos documentos da igreja, então a gente responde de acordo com esses documentos, na medida do possível, na medida que eu tenho conhecimento, né? Agora, quando é uma pergunta que não tem diretamente uma resposta na doutrina, a gente dá uma opinião, claro, sempre tentando basear a opinião, lastrear na moral, né, na doutrina, na fé, ok? Muito bem, vamos começar aqui pelas perguntas que chegaram pelo Facebook. A Sayonara do Carmo Carvalho, ela diz o seguinte, que no dia 14 de março a Israeli News Live publicou uma história provocante intitulada em português Os Anjos Caídos, aprisionados na Antártida, ainda estão vivos, o qual descreve as experiências de Enoque, um personagem bíblico pré-diluviano, que foi levado aos céus e possui um papel-chave num grande conflito celestial. Enoque se tornou o principal intermediário entre os dois lados do conflito, entre os anjos caídos e os anjos justos, servindo uma divindade que sabe de tudo, referido como o Senhor. Houve múltiplas questões no conflito, tais como os anjos caídos cruzando e ou desempenhando experimentos genéticos com a humanidade, e passando conhecimento proibido e tecnologia para uma civilização humana ainda em desenvolvimento. Isto é verdade? Sayonara, a igreja não acredita em nada disso. O livro apócrifo de Enoque é um livro apócrifo que a igreja não deixou entrar na Bíblia, porque não é revelado, e a igreja não acredita em nada disso, pura fantasia. Olha, eu quero dizer que eu tenho assistido a alguns programas de televisão, especialmente feito nos Estados Unidos, né? Nos canais aí de assinatura, mas quanta fantasia, meu Deus, quanta fantasia, e sempre lastreado em religião. Por quê? Porque a religião dá ibope, né? Só que se coloca uma fantasia em cima, de extraterrestre, e isso e mais aquilo. Ora, a igreja não acredita em nada disso, Sayonara, que foi colocado aqui por essa matéria, né, que você citou aí, da Israeli News Live. Ok? É o que eu posso dizer. A Lindalva Frazão Pires pergunta o seguinte: o que acontece com um padre que usou de uma fórmula
que entrou no cérebro de uma pessoa através de uma técnica que uma psicóloga descobriu. E ele fez isso. A vida dessa pessoa é um verdadeiro inferno. E tem mais. Não tem como retroceder. É para sempre. Na USP já sabem o que é isto. Ô Lindalva, não sei dizer qual é o conteúdo disso que você está colocando, né? Um padre que usou uma fórmula que entrou no cérebro de uma pessoa através de uma técnica que o psicólogo descobriu. Olha, a igreja recomenda muita cautela com todas as técnicas, por exemplo, de hipnose, de, não sei, outras coisas que possam mexer com o inconsciente da pessoa e deflagrar, às vezes, um processo complicado, né? Mas aí não é um problema de religião. Veja, aí é um problema de psicologia, parapsicologia, até medicina, se for o caso. Então, sinceramente, não sei te dizer uma palavra sobre isso, porque não sei qual é o que aconteceu de fato nisso aí, né? Mas é preciso ter cuidado, né? A parapsicologia hoje é uma ciência que é nova ainda, tanto é que não existe ainda vamos dizer assim, um Conselho Federal de Parapsicologia, né? E que pode realmente criar certas coisas que mexam com o inconsciente da pessoa. A cautela é o que é recomendado, né? Helenita Lopes da Silva, professor, é verdade que no nosso tempo mínimo de participação na missa seja de 0,65% de nossa vida ou somente especulação? Helenita, não sei dizer o que significa esse 0,65%. É verídica que no nosso tempo mínimo de participação na missa seja de 0,65%? Eu nunca vi nenhuma palavra da igreja sobre isso. Eu penso que seja pura especulação. Eu acho que não há realmente uma comprovação sobre isso, né? Vitor Pádua, paz e bem. O Papa Emérito Bento XVI já escreveu contra a teologia da libertação, porque muitos padres ainda continuam com essa heresia. E por que a igreja não pune esses padres da teologia da libertação? O que podemos fazer quando deparamos com uma situação desta na nossa paróquia? Qual providência tomar? Ô Vitor, o Papa Bento XVI realmente, quando ele era cardeal, escreveu, né, um artigo muito claro, né, até publiquei no livro sobre teologia da libertação, que eu compilei vários artigos de vários cardeais da igreja, né, entre eles o cardeal Ratzinger, explicando, eu vos explico o que é a teologia da libertação. E ele deixou claro que a teologia da libertação de cunho marxista, que estimula a luta de classes, invasões de terra, invasões de propriedades alheias, muito bem condenado também pelo Papa João Paulo II, né? Ele escreveu aquele artigo, eu vos explico o que é a teologia da libertação. Eu até coloquei nesse livro sobre teologia da libertação, o primeiro capítulo é do Papa Bento XVI. Bom, agora, sabe por que a igreja não pune? Porque não é uma coisa fácil, né? Porque alguém se declarar realmente teologia da libertação marxista, ninguém vai ter que se declarar assim. Então a coisa fica meio escondida, fica meio sofisticada, né? Então, eu penso que a recomendação melhor seria cada um de nós entender o que está acontecendo. Eu, por exemplo, se eu vou numa missa, percebo que o padre, ao invés de fazer uma homilia sobre o Evangelho, a primeira leitura, a segunda leitura, fica só falando de política, de luta de classe, eu evito essa missa, eu vou em outra missa, entende? Porque não é o que a igreja quer. O Papa João Paulo II, numa das suas discursos aos bispos do Brasil, deixou claro, a homilia, ela tem que ser espiritual. O padre tem que explicar as leituras da missa e não ficar falando de política, principalmente partidária, defendendo um partido, defendendo uma ideologia, não. Então, o que eu procuro fazer é o seguinte, se eu encontro uma realidade assim, eu procuro outra igreja para eu frequentar, outra missa para participar, assistir. Aqui a pergunta do Bruno Santos, Assunção. Professor, o que o Concílio Vaticano II queria combater? Bruno, o Concílio Vaticano II foi o primeiro concílio, talvez,
que não foi um concílio para combater uma heresia. Né? Até o Concílio Vaticano I, que foi em 1870, havia heresias que a igreja queria combater, quase que em todos os concílios. O Vaticano não. O Vaticano foi um concílio assim pastoral. A igreja o concílio quis preparar a igreja para uma nova evangelização no mundo novo. Porque o concílio aconteceu de 62 até 65. O mundo estava se abrindo para os meios de comunicação. Surgiu a televisão, né? Já tínhamos aí o rádio. Aí logo em seguida nós vimos tantas coisas que surgiram, hoje até com a internet. Então, o que a igreja quis no Concílio Vaticano II é dar à igreja uma instrumentalização assim, mais fácil para evangelizar o mundo novo. Não mudar nada, não romper com a tradição nenhuma. Por exemplo, o fato da missa passar do latim para o vernáculo, para a língua de cada povo, foi nessa intenção. A missa é a mesma. Missa celebrada em latim, português, inglês, a missa é a mesma, é o sacrifício do Cristo no Calvário. Né? Cristo não falava o latim, Cristo falava o aramaico. Então não é o latim que vai fixar o que é a missa. Não, o que vai fixar o que é a missa é a doutrina. Então essas mudanças todas que houve na liturgia, que houve na catequese, sabe, eu recomendo as pessoas lerem o documento do Concílio Vaticano II. É esse documento aqui, né? O compêndio, né? O compêndio do Concílio Vaticano II está aqui, são 16 documentos, né? Que tem aqui as constituições, 3 constituições dogmáticas, né? A Lumen Gentium sobre a Igreja, Sacrosanto Concílio sobre liturgia, né? Depois sobre também o mundo, depois temos aí os decretos, as declarações. Então, isso é que é importante, conhecer esses documentos, aí entender. Eu só quero lembrar de uma coisa, Papa João Paulo II, que participou do Concílio Vaticano II, Papa Bento XVI, que participou do Concílio Vaticano II, ele só elogiava o concílio. João Paulo II, São João Paulo II disse, foi a primavera da igreja. Sabe, eu quero dizer assim, eu tinha 15 anos durante o Concílio Vaticano II, mais ou menos, né, quando o concílio terminou. Eu era do tempo da missa em latim, fui fui coroinha, né? Sabe, eu vi a transformação que o concílio trouxe para a igreja. Surgiram os movimentos de jovens que não existiam, surgiram os movimentos de casais, surgiram os concílios de cristandade, surgiu a renovação carismática católica, muitos movimentos, muitas comunidades de vida, de aliança. Que maravilha! Foi assim uma primavera na igreja, como disse o Papa João Paulo II. E o Papa Bento XVI também só recomendou, só aprovou. Muito bem, Roberto Teixeira, professor. Vejo na minha paróquia pessoas separadas, amaziadas, viúvas que vivem juntos e que atuam como ministro da Eucaristia na igreja dando a comunhão. Isso pode. Qualquer pessoa pode ser ministro da Eucaristia. Ô Roberto, evidentemente, para alguém ser ministro da Eucaristia, distribuir o corpo do Senhor, tem que ser alguém bem selecionado. Alguém que esteja vivendo de acordo com a lei de Cristo e da igreja. Eu acho que não preciso dizer mais nada. Agora, se o pároco aceita, né, certas pessoas que possam não estar vivendo de acordo com a lei de Cristo e da igreja, a responsabilidade é dele. Ele vai responder a Cristo por isso. Né? É muito claro. Né? Quem mexe com as coisas sagradas, distribuir o corpo de Deus para as pessoas, tem que ser uma pessoa que esteja vivendo de acordo com a lei de Cristo. Ele vai distribuir o corpo de Cristo. Eu acho que seria incoerente uma pessoa que não vive de acordo com aquilo que ensina o magistério da igreja, querer ser ministro da Eucaristia, não é obrigado. E também o sacerdote não tem necessidade de escolher uma pessoa assim, já que tem tantas pessoas que podem ser escolhidas. Né? Muito bem. Agora, deixa eu responder aqui umas perguntas do YouTube, pelo YouTube. Temos aqui a Rita de Cássia, que pergunta assim: professor, por favor, me responda. Quando uma mãe ora pelos filhos, ameniza mais seus pecados? Obrigado. Ô Rita, eu penso que quando uma mãe reza pelos seus filhos, filhos que têm pecado, ela, diante de Deus, ela pode conseguir graças para a conversão desse filho deixar o pecado.
Esse é o sentido. E nós devemos rezar pelas pessoas. Aquilo que a gente chama de alavanca. Né? Arquimedes, aquele físico, diante de Cristo, dizia: dai-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. A oração é como uma alavanca, né? Que você move também o coração dos pecadores. Então, uma mãe deve sempre rezar pelos filhos que estejam em pecados, vivendo fora da lei de Deus, longe da lei de Deus, para que realmente voltem para Deus. Marta Maria Machado. Professor Felipe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Gostaria que o senhor me esclarecesse. Outro dia, na minha paróquia, durante a homilia, um sacerdote que não é o nosso pároco disse que antigamente se cometia adultério de coração. Mas se a palavra de Deus é imutável, como pode ele ter dito isso, deixando subentender que agora não é mais assim, que o adultério só será considerado como um fato consumado? Olha, Marta, ninguém pode mudar a palavra de Jesus. Se Jesus fala que aquele que olha para uma mulher com desejo pecaminoso, libidinoso, malicioso, já cometeu adultério no coração, ninguém pode revogar isso. Não existe esse negócio que antigamente era assim, hoje é diferente. Não, a palavra de Cristo ela é perene, ela é viva, eficaz. Não tem como mudar isso, não. Ok? Dolores Cravo, professor, quando vou à missa, vou mais cedo para ir ao Santíssimo Sacramento. Que coisa boa. Eu também faço isso, Dolores. Entre as minhas orações, eu peço perdão a Deus. Devo, na hora da missa, pedir perdão de novo? Dolores, não é que você deva pedir perdão de novo, é que na missa é um ato oficial de pedir perdão, né? O ato penitencial. Então você deve apenas ratificar, ou seja, confirmar o pedido de perdão que você já fez antes da missa, ok? Eu penso que assim fica bem. Marcos Fontoura, quando e quantas vezes foi que o missal foi modificado na igreja e onde estão esses documentos? Não vale o Vaticano II? Ô Marcos, eu não sei dizer a você quantas vezes o missal foi modificado. Sabe por quê? Porque a missa começou a ser celebrada no primeiro século. Né? E já havia os lecionários no tempo de São Jerônimo, século III, século IV. Então, a igreja assistida, guiada pelo Espírito Santo, ela vai aperfeiçoando os seus documentos. Veja, o Código de Direito Canônico nosso era de 1917. O Papa João Paulo II atualizou o Código de Direito Canônico para 1983. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. No Código Canônico de 1917, se um católico se associasse a uma loja maçônica, ele era excomungado da igreja. No Código de 1983, o Papa já disse, não é mais excomungado. Não fica fora da igreja, mas não pode comungar. Está em estado de pecado, mas não é excomungado. Então, veja, estou dando só um exemplo para mostrar como é que tudo evolui. E o missal também evolui. Então, o missal que está sendo alterado agora pelo Vaticano, pela Congregação da Disciplina e Ritos dos Sacramentos, né? É mais uma mudança que só entrará em vigor quando o Papa aprovar. E o Papa já aprovou a versão original. Agora, cada país vai fazer a sua versão na língua própria e volta para o Vaticano aprovar em cada idioma. Então, fiquemos tranquilos. É para melhorar a participação dos fiéis na missa. E para deixar a missa também mais assim, vamos dizer, mais bem celebrada, né? Ok. Giuseppe Lowenhers. Felipe, boa noite. Boa noite. Parabéns pelo seu programa, sou seu fã. Muitas vezes vendo pregadores da igreja, sinto que parece errado ter ambições na vida, de ganhar dinheiro e de ter uma vida melhor. É errado querer vencer na vida? É errado pedir isso a Deus também? Ô Giuseppe, eu vou dar uma resposta para você de acordo com a doutrina social da igreja. Eu tenho até um livrinho que eu mandei publicar, porque o que responde a sua pergunta é a doutrina social da igreja. O que é a doutrina social da igreja? São todas aquelas encíclicas dos papas sobre a justiça social. Desde a Rerum Novarum do Papa Leão XIII, 1900 mais ou menos, quando surgiu o comunismo ali principalmente. Depois as encíclicas todas de Pio XI, Pio XII,
Bento XV, né? Depois também João Paulo II, enfim. O Vaticano fez um compêndio, né, de 600 páginas, resumindo a doutrina social da Igreja. Como é algo pesado para os leigos lerem, eu pedi a um professor que é filósofo, doutor em filosofia, dá aula na Faculdade de Teologia da Canção Nova, na Faculdade de Filosofia também, doutor Paulo César da Silva, que fizesse uma síntese da doutrina social da Igreja, do compêndio do Vaticano. E ele fez esse livrinho aqui, né? Síntese da doutrina social da Igreja. É pequeno aqui, tem no máximo aí 100 páginas. E o doutor Paulo explica aqui a doutrina social da Igreja. Bom, o que a doutrina social da Igreja nos fala sobre a questão da gente trabalhar, ganhar dinheiro e etc. Né? Bom, a igreja não é contra o dinheiro, a Igreja não é contra o lucro. O que a Igreja recomenda? Se você trabalha honestamente, ganha seu dinheiro honestamente, sem tapear ninguém, sem cometer fraudes, pagando seus impostos, tudo direitinho, tudo bem. A Igreja não vê problema nenhum. Agora, a Igreja recomenda o quê? Que aquele que se torna rico, bem de vida, que ele use essa riqueza para o bem dele e bem dos outros. Por exemplo, quando eu disse que a Igreja aceita o lucro justo e honesto, porque, por exemplo, o empresário com o lucro justo e honesto, ele pode ampliar sua empresa e dar mais empregos. Ele pode, por exemplo, melhorar a vida dos seus funcionários, propiciando, quem sabe, né, uma cesta básica, propiciando um plano de saúde, outras coisas, até salário melhorado. Então, o importante para o empresário cristão, ou a pessoa que melhora a sua situação financeira, a Igreja ensina o seguinte: nada é nosso, tudo é dom de Deus. Então, agir como se você fosse um administrador desses bens. Deus coloca na sua mão, né? Você teve sucesso, Deus te abençoou. Então, use esse dinheiro agora para o seu bem, e também bem dos outros. Ajude quem precisa, entende? Obras de caridade, outras coisas. É isso que ele recomenda. Não há uma condenação. São Paulo diz assim, né, na carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, São Paulo diz assim, que o mal do mundo é o amor ao dinheiro. Ele não fala o dinheiro, ele fala o amor ao dinheiro. Então, o que a gente não deve ter? Ganância, avareza, né? Só pensar em dinheiro. O dinheiro se tornou meu Deus, porque, né, o dinheiro é o meu Deus, então eu sacrifico tudo no altar desse Deus. Sacrifico a moral, sacrifico a ética, sacrifico... Então parte para a corrupção, parte para... Não, isso não, entendeu? Mas se a pessoa vive honestamente, ganhou honestamente, a Igreja não condena. Mas sempre recomenda, né, que se faça também um bom uso do dinheiro ajudando outras pessoas, né? Ok, Vicente Viana, professor, por que não se comenta muito sobre Abraão como patriarca de 3 religiões? Nos explique melhor, se puder. Obrigado pelas aulas da Igreja Católica Apostólica Romana. Vicente, Abraão, de fato, ele é o pai de nós católicos e dos judeus, do judaísmo e do cristianismo. Porque de Abraão, né, veio a descendência de Judá, de onde nasceu Jesus. Então, o cristianismo realmente vem de Abraão, né? Também o judaísmo, porque os judeus vieram de Abraão. Abraão é o povo judeu. Agora, os muçulmanos, eles tomam Abraão como pai, por quê? Porque Abraão teve Isaac, né, e teve Ismael. Isaac era o filho da promessa, de onde nasceu Israel e nasceu o cristianismo. Agora, Ismael era o filho da escrava Agar. Deles nasceram os árabes. Como os muçulmanos começaram com os árabes, o islamismo foi implantado por Maomé no meio dos árabes, eles tomaram Abraão, né, por descendência de Ismael, como sendo também o patriarca deles. Mas no fundo, Abraão é patriarca dos judeus e patriarca do cristianismo. Muito bem, vamos agora para as perguntas, de novo perguntas do Facebook. Eu volto aqui, tem aí também. Ainda tem aqui mais pergunta comigo. No Instagram? Então vamos lá, perguntas do Instagram primeiro. Depois eu volto aqui no Facebook. Pergunta do Instagram, tá? Deus me cuida. É a referência da pessoa que mandou a
pergunta: professor, fiquei viúva há 2 meses e tenho apenas 23 anos. Puxa, estou completamente perdido, estou sofrendo demais e pensando besteira. O que eu faço? Olha, minha amiga, calma. Põe a tua vida na mão de Deus. Gostaria de recomendar a você um livro, né? Olha, eu vou até dizer para você, se você não puder comprar esse livro, eu mando esse livro para você de presente. Porque esse livro é um livro que faz muito bem para pessoas que perdem um ente querido como você. Chama-se Breviário da Confiança. Se você tem recurso, pode adquirir esse livro. A nossa editora tem esse livro, esse aqui, ó. Breviário da Confiança. Não fui eu que escrevi, não. Quem escreveu esse livro foi um padre maravilhoso que se chama Ascânio Brandão e que escreveu um livro iluminado pelo Espírito Santo para nos consolar, fortalecer a nossa fé. Por isso chama de Breviário da Confiança. Tá? Não sei qual é o seu nome, porque você não colocou o nome aqui, mas eu peço que você faça contato conosco, porque eu penso que vai te ajudar. Olha, pensa no seguinte, eu vou te dar um exemplo aqui muito interessante. Você conhece a Luzia Santiago, da Canção Nova? Talvez você conheça. A Luzia Santiago viveu a mesma situação sua. Eu fui colega do marido da Luzia Santiago, que era um tenente da aeronáutica aviador. Eles eram recém-casados. Luzia devia ter negócio de 22 anos. 1 mês de casado, esse rapaz morreu num acidente aéreo. O avião caiu aqui na cidade nossa, onde a Luzia morava. A Luzia ficou desesperada também, mas aí a Luzia começou a frequentar os encontros de jovens que o Padre Jonas fazia. E depois foi para a Renovação Carismática Católica. E a Luzia acabou ajudando o Padre Jonas a fundar a Canção Nova. Olha que coisa maravilhosa. Como Deus sabe do mal tirar o bem. Então eu tenho certeza que Deus do mal, que foi a morte do teu marido, vai tirar um bem para você. Agora se apegue a Deus. Vá buscar aí um grupo de oração. Participe de uma experiência de oração, como a Luzia fez. Participe de encontros da igreja. Entende? Não deixe que a tua cabeça fique vazia. Não. Dom Bosco dizia que mente vazia é a oficina do diabo. Vou te recomendar, então, 2 coisas que, para mim, também fizeram muito bem quando eu fiquei viúvo. Primeiro, rezar bastante. Reze seu terço. Vá à missa, se você puder, se você tiver tempo. E trabalhe. Não deixe de trabalhar. Não fique sem fazer nada. Ok? Trabalhe. Se você não precisa trabalhar para você, mas em casa, ajude alguém. Entende? E ocupe o seu tempo. O tempo, é a fé e o trabalho que vai curar essa ferida no seu coração. Ok? Esta meditação desse livro, do Monsenhor Ascânio Brandão, a meditação da palavra de Deus, a Bíblia, né? A vida na oração, a vida na Eucaristia vai ajudar você, né? E busque também apoio na sua família, né? Seu pai, sua mãe, seu sogro, sua sogra, se você tem, busque apoio nas pessoas que podem te ajudar. Arthur Silva, é obrigado a circuncidar as crianças? Não, o Arthur, acabou a circuncisão. Desde o 1º século, lá com São Paulo, quando houve o concílio de Jerusalém, no ano 49, não tem mais circuncisão. O que, às vezes, os médicos recomendam fazer na criança é chamada operação de fimose, né? Que é uma cirurgia parecida com a circuncisão, mas não é por motivo religioso. É porque, às vezes, o pênis da criança nasce com a glande, a ponta muito fechada pela pele do pênis. Então, às vezes, a criança tem dificuldade até para urinar. Às vezes, cria até infecção ali, porque fica difícil de lavar o pênisinho da criança. Então, os médicos fazem uma cirurgia chamada fimose, né? Mas não é por motivo religioso, puramente por motivo medicinal de saúde. Só nesse caso é que é recomendável fazer. Mas aí é o médico que vai decidir, é o pediatra que vai decidir. Não é comum, não. Não é coisa comum, não. Guga Tadeu. Padre, pode falar palavrão durante uma pregação? Padre pode falar palavrão durante uma pregação? Olha, eu não falo de jeito nenhum. Eu não falo palavrão de jeito nenhum em pregação. Eu acho que não fica bem.
né? A gente não deve falar palavrão nem fora da igreja, nem fora da pregação. Por que falar na pregação? Não precisa, né? Não precisa falar. Hugo Tarcísio, quem escreveu o livro do Gênesis? Hugo, a gente sabe que a Bíblia ela foi sendo escrita, né, desde Moisés, mais ou menos, 1200 anos antes de Cristo, e foi sendo escrita por várias pessoas. Né? Antigamente se dizia que foi Moisés que escreveu tudo, mas a igreja não, a igreja diz que não. O que a igreja ensina assim com mais clareza? A igreja ensina o seguinte, que a Bíblia, ela precisa ser entendida, né? Então, o que os teólogos, os exegetas, os entendidos de Bíblia explicam é o seguinte: a partir de mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, né, na corte de Salomão, na corte do rei Davi, o Gênesis começou a ser escrito, trazendo toda aquela tradição dos hebreus, que foi passando de pai para filho. Então, os sacerdotes, né, lá na corte de Salomão, na corte de Davi, mais ou menos 900 mil anos antes, começaram a escrever o Gênesis, e é o que nós temos hoje. Entende? E depois ele pode ter sido até completado mais ou menos 5 séculos antes de Cristo, que é o que a igreja sabe. Não há um autor só específico do Gênesis, né? Agora, a igreja, inspirada pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, a igreja diz que tudo que está ali tem inspiração do Espírito Santo, são livros canônicos, ok? Eu escrevi dentro da minha coleção Formação Católica, que são livretos que eu estou escrevendo assim, pequenos. Eu estou escrevendo alguns livretos que ajudam a gente a entender melhor a Bíblia. Esse aqui que está na minha mão, Como Ler e Entender a Bíblia. Ajuda. Tá? Depois um outro aqui, Como Entender as Páginas Difíceis do Antigo Testamento. É um outro livrinho aí sobre a Bíblia. E eu tenho também, naquela coleção da Escola da Fé, que eu chamei de, né, Escola da Fé, volume 1, 2, 3, um é o Sagrado Magistério, Sagrada Tradição, há um volume sobre Sagrada Escritura. Nesse volume sobre Sagrada Escritura, da Escola da Fé, volume 2, eu dou também indicações de essas coisas sobre a Bíblia, ok? E também eu quero dizer que eu tenho gravado um curso de 100 horas em CD sobre a Bíblia. É um curso de 100 horas que eu gravei sobre a Bíblia, explicando desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, usando bons manuais, né, sobre a Bíblia, que explicam a Bíblia inteira. Ok? Muito bem. Bom, vamos aqui agora voltar às perguntas do Facebook. Tá? Eu tenho aqui a pergunta do Silvano Rodrigues. Olá, professor, queria que o senhor explicasse a passagem Apocalipse capítulo 20, onde fala do milênio. Milênio, 1000 anos, né? E que já ouvi dizer que depois da grande tribulação, Cristo reinará 1000 anos aqui na terra com os salvos, e o adversário será preso 1000 anos. O que significa tudo isso lá no Apocalipse capítulo 20? Bom, Silvana, a interpretação que a igreja dá, ela segue Santo Agostinho. A igreja condenou a heresia chamada milenarismo. O que é o milenarismo? É isso que você colocou aqui. Você acreditava que o Cristo virá, vai viver 1000 anos aqui na Terra, num tempo de bonança, e só depois haverá a parousia. A igreja não aceitou esta tese, ok? Chamada de milenarismo. Então, o que a igreja ensina é assim, quando o Cristo voltar, vai ser uma vez só. Vai ser o final da história, para julgar os vivos e os mortos, e acabou a história humana. Entende? É isso que a igreja interpreta. Esses 1000 anos que aparece aí, é o tempo da igreja. É o tempo da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Porque o 1000 na Bíblia não pode ser interpretado como um número aritmético. 1000, não. O 1000 na Bíblia significa um longo tempo. O Apocalipse é todo simbólico. O 7 significa uma coisa, plenitude. O 12 significa perfeição. Né? O 1000 significa uma grande quantidade. Por exemplo, lá está dito que os salvos serão 144 mil.
Por quê? Porque é 12 vezes 12 vezes 1000. O 12 é plenitude, 12 é ao quadrado, plenitude é ao quadrado, abundância. Vezes 1000, muita gente. Às vezes a gente fala assim, já fiz esse negócio mais de 1000 vezes e não deu certo. Não fez 1000 vezes, você fez uma porção de vezes, não deu certo, parou e cansou. Você falou, já fiz mais de 1000 vezes. Por quê? Porque o 1000, ele significa muitas vezes, mas não necessariamente 1000 aritmeticamente. Então, o milenarismo é uma tese que a igreja não aprovou e que os 1000 anos, né, em que o demônio é preso, né, é o tempo da igreja, onde o Cristo prendeu a partir da sua morte e ressurreição. Santo Agostinho explica dizendo assim, né, o demônio é um cachorro preso na coleira, Cristo prendeu. Ele só morte quem chega lá perto dele. Quem for mexer com ele, quem se entrega ao pecado, aí ele morte. Né? E até a volta de Cristo. Então a igreja fala que antes do Cristo voltar, haverá uma grande provação para a igreja. E o Cristo vai voltar. Então esses 1000 anos, a interpretação que a igreja dá do Apocalipse, eu escrevi um livrinho também sobre o Apocalipse. Um desses livrinhos da coleção Formação Católica, para entender o Apocalipse. Dou uma explicação também geral sobre o Apocalipse, baseado em bons documentos também, como entender o Apocalipse. Essa aqui é uma coleçãozinha de livros, tem mais ou menos acho que uns 15 a 20 livretos desse, em que eu explico assim tópicos específicos, né, que as pessoas fazem muitas perguntas, ok? Tudo, como eu digo, baseado em bons manuais. Né? Eu quero até mostrar um manual aqui, por favor, pega esse Sagrada Bíblia, só para vocês terem ideia de... Né, isso eu quero mostrar só para dar um pouco de segurança a quem me ouve. Aqui eu tenho um manual, comentário Sagrada Bíblia. Olha o tamanho, são 1.500 páginas, em espanhol, da Universidade de Navarra, na Espanha, a universidade que é do Opus Dei. Aqui, esse texto, ele explica a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, com grandes biblistas, exegetas, né, que explicam. Então, é baseado nisso que eu coloco essas coisas. E tem também uma coleção, que está aqui, não preciso mostrar, vou só dizer o nome, uma coleção da editora Loyola, que chama-se Comentários Bíblicos. São 3 volumes, deve dar um total de mais de 1000 páginas, que também explica, esse é em português, explica a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. É usando esses materiais que eu faço essas explicações, não tirando nada da minha cabeça, ok? Muito bem. Aqui eu tenho a pergunta do Nilo Borges. Professor Felipe, eu ouvi falar sobre a possibilidade de a igreja discutir no sínodo da Amazônia sobre liberação de sacerdotes casados. O que o senhor sabe a respeito e qual a sua opinião sobre essa temática? O Nilo também tem visto comentários e hoje eu li uma matéria dizendo que, inclusive, o Papa Vaticano pensa em estudar isso. Não sei se isso vai acontecer. Veja, se acontecer, não tem problema nenhum. Até o ano 1200, né, ou 1123, no Concílio do Latrão I, havia padres e bispos e papas casados. Então, o celibato não é um dogma, o celibato é uma medida pastoral que a igreja adotou, para que o padre fique mais livre, né, só para Deus, só para o trabalho do reino de Deus. Mas se a igreja vier a abrir o sacerdote para homens casados na região lá da Amazônia que não tem padres, não está cometendo uma heresia, um erro, não. Poderá ser feito. Não sei se será bom. É uma coisa que vai ser muito bem discutida, né? Por que a igreja não tem aqui no Ocidente homens casados? Porque há umas dificuldades, né? O homem tem a família, tem que cuidar da família, dos filhos, é uma complicação, né? Depois também ele tem uma esposa, ele vai ouvir confissão, ele vai ouvir uma série de coisas que ele não pode comentar com a esposa, porque é o segredo da confissão, o sigilo da confissão. Então, há alguns aspectos delicados nessa questão aí. Mas, de repente, alguém que já está casado, com os filhos todos formados, criados, uma esposa madura, de repente, possa ser ordenado. Porque, veja bem, na Igreja Católica, no Oriente, há homens casados, ok? A Igreja tem lá sacerdotes casados. Se ele for ordenado solteiro, ele não pode casar mais. Agora, não tem bispo casado na Igreja lá do Oriente
melquita, maronita, etc. Entende? Então, não seria uma quebra de dogma, não. Seria uma medida pastoral, que não sei se a igreja vai estudar na sua sabedoria e se vale a pena ou não. Edgar Leandro da Silva. Boa noite, professor. Boa tarde, aliás. Salve Maria, salve Maria. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, o Edgar. Gostaria de saber se o senhor tem e-mail. Tem. Se tiver, gostaria que me passasse para que eu possa mandar para o senhor umas fotos de imagem de Nossa Senhora, as quais gostaria de saber do título de cada uma delas. São 3 no total, se não se importar. O Edgar, eu vou pedir para entrar aí no seu e-mail aí e mandar o nosso e-mail para você, tá certo? Nós temos o e-mail da nossa editora, né? Que pode receber também daqui a pouco eu passo aí o e-mail da editora. Muito bem, vamos ver o que mais nós temos de pergunta para responder. Nós vamos hoje, se Deus quiser, até 8h30, 1 hora de programa, mais ou menos, já dá para a gente responder bastante perguntas, né? Eu quero lembrar que também na quarta-feira, às 16 horas, pela TV Canção Nova, eu faço um programa que respondendo perguntas. Se chama Pergunte e Responderemos. Você pode mandar também sua pergunta para lá, se for o caso, tá? Tem inclusive um e-mail, pergunteeresponderemos@cançãonova.com, ou também você pode mandar pelo facebook.com/pergunte e responderemos CN, certo? Bem, eu tenho aqui a pergunta da Rocha Nivander Alves. Na hora da distribuição da Eucaristia, quem distribui o corpo de Cristo é o Padre ou Jesus? É o Padre que distribui, ok? Ele representa Jesus. Inclusive, num documento muito importante do Papa João Paulo II, chamado Redemptionis Sacramentum, o Papa João Paulo II coloca o seguinte: quem em primeiro lugar deve distribuir a Eucaristia para os fiéis é o sacerdote. Não pode o sacerdote, por exemplo, ficar sentado no altar e mandar só que os ministros distribuam. Não. Por quê? Porque na Santa Ceia, aí é uma questão litúrgica. O entendimento na Santa Ceia é Jesus que parte o pão e distribui para os discípulos. É Jesus. Ok? Então, quem em primeiro lugar deve distribuir a Eucaristia é o sacerdote, porque ele representa o Cristo na missa. Por que o padre, o sacerdote, usa todo aquele paramento? A túnica branca significa o quê? A túnica de Cristo. A casula que ele veste significa o manto de Cristo. Aquela corda que ele põe na cintura, que chama símbolo, significa a corda que o Cristo foi preso, amarrado. O sacerdote, como sobe ao altar, é o Cristo subindo o Calvário. Então, o sacerdote, ele representa Cristo. Por isso que ele distribuiu a Eucaristia. Inclusive, o documento do Sacrosanto Concílio diz que o padre só deve usar os ministros extraordinários da Eucaristia quando é necessário, quando tem bastante gente. Quando é pouca gente numa missa, só o padre deve distribuir a Eucaristia. Porque ele representa o Cristo. Ok? Juliano Joaquim, qual é o seu novo livro sobre os 12 apóstolos? Ô Juliano, eu sempre tive vontade de escrever um livro sobre 12 apóstolos, e sempre as pessoas me perguntaram. Então eu fiz um estudo de vários livros, inclusive o próprio Papa Bento XVI tem um livro sobre os apóstolos, que eu consultei algumas coisas, um livro em espanhol. Tem também várias coleções, né? Por exemplo, usei a coleção de Butler, que é a coleção mais antiga sobre os santos, que é de 1700 e pouco até hoje. E escrevi, então, uma síntese sobre os 12 apóstolos. Né? Um livro, Os 12 Apóstolos, explicando a vida de cada um deles, o que cada um deles fez, como é que cada um morreu, onde cada um deles evangelizou, dando os dados básicos, né? Sobre os 12 apóstolos. Ok? Bom, não sei se tem mais pergunta. Tem? Então vamos ver aqui. Nossa, tem bastante perguntas no Facebook. Nicolas Jesus, como discernir os propósitos e a vontade de Deus na nossa vida? Ô Nicolas, eu escrevi até um livro sobre isso, para fazer a vontade de Deus. Né? Olha, eu vou dizer a você como é que eu faço o discernimento da vontade de Deus na vida, nos acontecimentos. Entende? Vou tocando a vida para frente, pedindo a Deus a sua graça, pedindo a sua bênção,
E aquilo que Deus vai mostrando, a gente vai fazendo. Evidentemente, fazer a vontade de Deus, em primeiro lugar, é viver de acordo com os mandamentos da lei de Deus. Né? E segundo, fazer a vontade de Deus é aceitar também as coisas que acontecem na nossa vida e que a gente não pode mudar. Santo Afonso de Ligório dizia assim: para ser santo é preciso duas coisas. Primeiro, fazer o que Deus quer. E segundo, querer aceitar o que Deus faz. Fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Entende? Então, primeiro, viver segundo a lei de Deus. Segundo aquilo que a igreja nos ensina, a moral católica, os mandamentos. Primeira coisa, aí está fazendo a vontade de Deus. E não é fácil, né? Segundo, aceitar na vida o caminho que a nossa vida toma. Né? Aquilo que Deus aceita, aquilo que Deus permite, aceitar, né? Entregar na mão de Deus e continuar a caminhada. Eu escrevi um livro para fazer a vontade de Deus. Bom, o Adriano Moreira pergunta o seguinte: boa noite Adriano. Está aqui o livro, né? Como fazer a vontade de Deus. Aqui, esse livro aqui eu detalho um pouco como fazer a vontade de Deus na vida profissional, na vida familiar, na igreja, entende? Na nossa vida espiritual, como é que a gente faz a vontade de Deus? Na obediência aos sacramentos, na obediência à moral católica, né? Tudo isso aí ajuda a gente a refletir, tá? Michele Costa, gostaria de saber a opinião da igreja sobre a microfisioterapia. Ô Michele, a igreja não fala sobre essas coisas. A igreja não fala de medicina. Pelo que eu já li alguma coisa, a microfisioterapia é uma fisioterapia assim mais, diria, vou usar uma palavra, não sei se seria correta, mais delicada, mais fina. Né? Agora, se tem eficiência, eficácia em termos de terapia, a gente tem que ver com os fisioterapeutas, né? Não é a igreja que vai dizer. Me parece que não tem nada de ocultismo, de esoterismo, parece que é coisa puramente de fisioterapia. Então, é consultar mesmo quem entende desse assunto. Laine Cunha, o que diz a igreja sobre a revelação de Deus por meio dos sonhos? Laine, pode haver revelação através dos sonhos. São José tinha revelações através de sonhos, né? São João Bosco teve muitas revelações através de sonhos. Agora, precisa discernir. Precisa saber se é uma coisa natural da gente, porque o que é um sonho natural? Um sonho natural é uma coisa que entrou no nosso consciente e ficou lá. E entrou por onde? Por aquilo que os filósofos chamam de janelas da alma. Os 5 sentidos. Ou entra pelos olhos, ou entra pelo ouvido, ou entra pela boca, ou entra pela mão, ou entra pelo nariz. Né? O tato. Fica no inconsciente. À noite a gente dorme, o inconsciente passa certas coisas para o consciente e a pessoa sonha. Agora, pode ser de Deus? Pode ser puramente humano. Então tem que ter um discernimento, o que não é fácil de fazer, né? Não se deve tomando um sonho já de imediato, assim, Deus me falou isso pelo sonho e vai acontecer. Não. Cautela. Precisa ter discernimento. Vinícius Pereira, professor Felipe, aqui tem um padre na minha cidade que faz cura interior e revelações. E foi proibido pelo bispo a praticar esse dom. O que você acha a respeito? Ô Vinícius, em princípio a gente deve obedecer ao bispo. Ok? O bispo é uma autoridade, nós não podemos deixar de obedecer. Se o bispo proibiu, é que o bispo disse, está vendo alguma coisa que ele não está gostando. Sabe, quando é de Deus, fica tranquilo. Quando é de Deus, Deus supera qualquer dificuldade. Sabe, se é de Deus, aquele negócio do Gamaliel lá falou para os fariseus, né? Se esta seita que vocês estão chamando aí de caminho, cristianismo, se é de Deus, vai para, se não é, vai morrer. Então, esse padre também deve ficar tranquilo, deve obedecer o bispo. Ok? Se é de Deus, Deus vai abrir um caminho para ele continuar esse seu ministério. Mas, em princípio, tem que obedecer o bispo. Maria Elza, amo o seu programa e gostaria de saber o que aconteceu com Caim depois que ele matou Abel. Maria Elza, nesse livrinho que eu escrevi, para entender o Antigo Testamento, né, as páginas difíceis do Antigo Testamento, uma das páginas é essa página do Caim. Veja bem, a gente não pode, esse livretinho aqui, né, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. Né? A Bíblia não é um livro de história nem de etnologia. Ela não, quando o escritor sagrado fala do Caim, não falou de um Caim lá do tempo de Adão e Eva. Não,
Por quê? Porque esse texto foi escrito, como eu já expliquei aqui, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. O escritor sagrado do tempo de Salomão, de Davi, ele refletindo na história sagrada, na tradição que veio, ele escreveu a história de Caim. Note que coisa interessante. Ele fala que o Caim era lavrador, agricultor, e o Abel, pastor. Olha, no tempo de Adão e Eva, o Caim e Abel mesmo, não tinha pastor nem agricultor. Não tinha isso. É uma idade muito mais avançada. O que mostra que o escritor sagrado escreveu com mentalidade de 1000 anos antes de Cristo. Então, com quem que Caim casou, as pessoas perguntam. Não, essa pergunta não é a Bíblia que vai responder. Quando o escritor sagrado escreveu a história de Caim e de Abel, já tinha muita gente na face da terra. Por isso que Caim casou com alguém e Deus disse para Caim, se alguém te matar, vai ser justificado também por mim. Então, nós não podemos buscar explicações científicas, históricas na Bíblia. Não, só a verdade religiosa. O que a morte de Abel, a Bíblia quer mostrar? Depois que entrou o pecado por causa de Adão e Eva, o pecado foi abundante na face da terra. Chega um ponto do irmão matar um irmão. Depois vem aquela história do dilúvio, a história da Torre de Babel, a história de Sodoma e Gomorra. É isso que Deus quer mostrar. Bem, Elias Fernanda, a oração depois da comunhão pode ser feita sem recitar o oremos e com a assembleia sentada? O Elias, na verdade, está escrito lá no missal, oremos. É para convidar o povo a orar, agradecer a missa que participou. Entende? Esse é o sentido. Né? E o povo deve levantar, porque no missal prevê que a pessoa se levante. Então, isso é o que está previsto. Entende? Carla Teixeira, gostaria de saber se indulgência plenária pode ser feita em qualquer dia. Pode ser feita em qualquer dia, Carla. Só observar aquelas 4 prescrições, pode ser feita em qualquer dia. Vitória Ribeiro, professor, gostaria de saber o seguinte, tem uma sobrinha que tem alergia a glúten. Ela compra hóstia especial sem glúten e leva para o padre consagrar na missa. Ontem uma pessoa que tem o mesmo problema me falou que um padre da Canção Nova tinha dito que a hóstia, para ter validade, tem que ser feita com trigo ou que tenha um percentual de trigo. Isso é verdade? É verdade. Tem que ser pão, e pão é feito de trigo. Assim como o vinho tem que ser de uva. Não pode ser vinho de maçã, não pode ser vinho de outra fruta. Entende? Então é o seguinte, a pessoa que tem é o chamado celíaco, que não pode ingerir a hóstia de trigo, então ela deve comungar o vinho. Porque uma coisa que a igreja deixa claro é o seguinte, quem comunga o vinho só, comunga o corpo, sangue, alma e divindade do Cristo, assim como quem comunga o pão. Então, essa pessoa deve pedir para o padre para comungar só o vinho. Então, o padre pode dar o cálice para ela beber um pouquinho, ou então pode dar um pouquinho de vinho, até numa colherinha para ela. Não precisa ser grande quantidade, não, um pouquinho só. Entende? Cássia Maria, a esposa deve obediência a seu esposo, mesmo sabendo que ele está errado? Não, se ele está errado, não. Né? Às vezes você fala que a esposa tem que ser submissa ao marido. Agora entenda essa submissão. Missão, o marido tem uma missão. Submissão quer dizer ajudar a missão, apoiar a missão do marido. Não é ser escrava do marido e nem obedecer coisas erradas que o marido faz. Não, de jeito nenhum. Nós não somos obrigados a fazer coisas erradas, né? Rosana Maria Silva, professor, me fala sobre a tal fraternidade São Pio X. Ô, Rosana, a fraternidade de São Pio X foi o rompimento que houve no Concílio Vaticano II de um bispo da Suíça chamado Dom Lefebvre, que não aceitou a missa em latim, ou a missa ser em português, ou em outras línguas, não aceitou que os padres pudessem deixar a batina, não aceitou uma série de mudanças, e então ele rompeu com a igreja, fundou uma outra igreja, né, que ele deu o nome de Fraternidade de São Pio X. É isso. Os papas têm feito um esforço tremendo para trazê-los de volta. O Papa, inclusive, Francisco e Bento XVI, tiraram a excomunhão que havia sobre os bispos da fraternidade, na esperança deles voltarem para a igreja, mas até hoje não se reconciliaram com a fé católica. Mas nós temos esperança que eles vão se reconciliar um dia. Carol Dias, professor, gostaria muito de saber sobre o jugo hereditário.
Porque temos de pagar por algo que não cometemos. O Carol, não temos que pagar por algo que nós cometemos, não. Não é isso o julgo hereditário. É bem claro na Bíblia que os filhos não pagam pelos pecados dos pais. Agora, o que nós recebemos dos pais é uma herança genética, natural. O pai é negro, o filho é negro. Né? Se o pai não sei, tem um certo problema de saúde, pode passar para o filho. E pode até passar alguns problemas assim que a família meio que carrega com ela. Né? Agora, o que Dom Estevam Bittencourt deixa bem claro quando ele fala dessa cura de gerações, não é cura de pecado. O filho nunca vai pagar o pecado do pai. Isso está bem claro no profeta Ezequiel, no profeta Jeremias, não. Cada um vai ser responsabilidade pela sua vida, pelos seus pecados e pelo bem que faz. Okay? Nós devemos sim rezar por essa cura de gerações. Em que sentido? Todas as gerações têm traumas. Tem. Isso passa para os filhos. Mas são coisas assim da psicologia, da natureza, entendeu? Pode até alguma coisa espiritual. Mas uma coisa que a igreja garante que não passa de pai para filho é o pecado. Ou seja, a culpa do pecado. Isso não. Tá certo? Culpa de pecado não passa. Wallace Tomás, o julgamento é realizado logo após a morte ou somente na volta de Cristo? Logo após a morte ao juízo particular. Veja aí, Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Está escrito, está determinado que cada um morra uma vez e em seguida vem o juízo. Todas essas coisas, sabe, depois da morte, eu queria indicar 2 livros para vocês. Um deles foi escrito por Dom Henrique Soares, chama-se Escatologia, está aqui, o fim do mundo. Dom Henrique Soares, ele é muito bom. E eu também escrevi um livro, que os dois se completam mais ou menos, O Cristão Diante da Morte. Esse livro explica tudo que vem depois da morte, né? O juízo particular, o juízo final, o céu, o inferno, o purgatório, a segunda vinda de Cristo, né? A transformação do universo em novos céus e nova terra, etc. Flávio Augusto, professor, sou católico, ex-seminarista e hoje sou casado com uma protestante. Temos uma filha de 3 anos. Como devo educar minha filha? Nosso casamento foi na igreja evangélica. Bom, o Flávio, se vocês casaram na igreja evangélica, quando alguém casa na igreja católica, né, os filhos são obrigados a ser educados na fé católica. A igreja exige isso. Eu não sei se você casou na igreja evangélica com autorização do bispo católico, legitimando o casamento. Aí o bispo deve ter exigido, se for isso, o bispo deve ter exigido, né, que haja educação dos filhos na fé católica. Porque há casos em que o bispo autoriza. Porque o casamento são os noivos que se casam, não é o ministro que realmente ministra. Os noivos, então o bispo, em alguns casos particulares, muito especiais, ele pode autorizar um casamento católico ser celebrado numa igreja evangélica. Agora, claro que aí não é de qualquer jeito isso. Né? Bom, Emerson Rodrigues, boa noite, professor. Eu gostaria de saber o seguinte: quando rezamos por uma alma, supondo que ela esteja no purgatório, mas na realidade já está no céu, o que acontece com a nossa oração? Continua servindo para ela ou para as demais almas do purgatório? Emerson, uma coisa é certa: nenhuma oração se perde. Ok? Deus sabe o que vai fazer com esse nosso pedido, essa nossa oração. Fica tranquilo. Né? Desde que a minha esposa morreu, já tem quase 7 anos. Eu rezo por ela todo dia, em todas as missas, todo dia. Né? Eu creio que ela esteja no céu. Mas quem tem a certeza absoluta? Ninguém. E se Deus não dá essa certeza, amém. É Deus quer que a gente continue rezando. Então peço a Deus que, se ela já estiver no céu, que outras almas sejam sufragadas com as missas que eu ofereço por ela. Luciano Freire, já estamos já encerrando o nosso programa. Luciano Freire, professor, queria saber se você acha que estamos vivendo o fim dos tempos. Luciano, eu não acho que sim, nem acho que não. Sinceramente, Jesus disse aos apóstolos: não compete a vós saber os tempos e os momentos que o Pai fixou. São Pedro fala: por que o mundo não acabou ainda? São Pedro fala: porque para Deus um dia como 1000 anos, e Deus tem paciência. Ele vai
prolongando o tempo para que as pessoas se convertam e se salvem. Então, eu realmente não opino sobre isso. A igreja não quer que a gente faça conjecturas sobre isso. Não compete a vós, é Atos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 e 7. Não compete a vós saber os tempos e os momentos que o Pai fixou. Jesus disse que nem ele sabia, nem os anjos sabiam. Se eles não sabiam, acho que nem opinião a gente pode dar, né? Mauro Júnior, boa noite, professor. Estamos preocupados com o ativismo anticristão. O STF, Superior Tribunal Federal, legislando o que podemos fazer. Ô Mauro, os bispos, eu li hoje um pronunciamento dos bispos, acho que do Ceará, se não me engano. Olha, falando pesado com o Supremo Tribunal Federal, com os parlamentares, para respeitarem a posição religiosa a respeito de homofobia e todas essas coisas mais, ok? Então, eu penso que quem, em primeiro lugar, tem que defender a fé católica aí são os bispos, e eles estão fazendo isso, né? Cláudio Paulo, trocar a missa de domingo pelo sábado é certo? Ô Cláudia, é permitido. O Código de Direito Canônico diz que a pessoa que participa da missa no sábado, à tarde e à noite, cumpriu o preceito dominical e não coloca nenhuma exigência. Eu, de modo particular, eu acho que é melhor a pessoa ir no domingo, que é o dia do descanso, né? É o dia Dominus, dia do Senhor. Mas o sábado já é liturgia do domingo, então vale a missa do sábado, sim, ok? Maria Miranda, gostaria de saber, sou casada no civil há 25 anos, gostaria de saber como faço o meu marido. Já era separado quando conheci, foi a esposa dele que foi embora com outro, será que não pode pedir a nulidade depois de 25 anos? Não, Maria Miranda, pode sim, pode entrar com a petição no tribunal eclesiástico da igreja e o tribunal vai analisar se o primeiro casamento dele foi nulo ou não, entende? Eu penso que vale a pena sim. Lana Feliciano, professor, as pessoas do Velho Testamento são santos, como os do Novo são chamados santos? Sim, os patriarcas, os profetas, a igreja considera que são santos, né? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, a igreja considera que são santos, sim. Por que a igreja não põe assim uma veneração para eles assim tão clara como no Novo Testamento? É porque a moral do Antigo Testamento era uma moral diferente. Davi teve várias esposas, Salomão teve uma quantidade enorme de esposas, mas isso era legítimo, era moral. Mas como o santo ele é um modelo de vida, é um exemplo a ser seguido, então a igreja, como a moral daquele tempo não era a moral de hoje, de o cristianismo, a igreja o chama de santo, venera, como o santo Elias, né? Por exemplo, os pais de João Batista, né? Os pais de Jesus, São Joaquim, Santa Ana, são o Antigo Testamento. Mas a igreja não, para aqueles que estão mais lá anteriores, a igreja não põe como exemplo, porque a moral era diferente. Bom, ficamos por aqui, respondemos todas as perguntas que chegaram, foram muitas perguntas hoje, graças a Deus. Agradeço a vocês todos que estiveram me seguindo aqui. Eu gostaria de falar de 2 livros que explicam muitas coisas com relação aos questionamentos que aparecem para nós. Um deles chama-se Jesus, Sinal de Contradição. Ok? Aquilo que o mundo quer que a igreja engula e que a igreja não pode aceitar. Vários assuntos. Tá? E o outro, que eu chamei de Não vos conformeis com este mundo. É uma frase de São Paulo, carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Não vos conformeis com esse mundo. O mundo quer forçar a igreja a se adaptar a ele. Não, é o mundo que tem que se adaptar ao Evangelho. Não, o Evangelho tem que se adaptar ao mundo. Muito boa noite a vocês todos, muito obrigado a vocês que me acompanharam até agora, que Deus os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.